Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Então, o vídeo de hoje é inflação versus bolsa de valores. Lá no meu Instagram eu estava conversando bastante sobre isso, explicando nos stories sobre o impacto da inflação na questão da bolsa de valores, mas lá infelizmente o tempo é curto, os vídeos são muito curtos e eu não tinha espaço suficiente para mostrar e explicar tudo o que eu queria. Então, por isso estou fazendo esse vídeo hoje aqui no YouTube, para tentar explicar, mostrar um pouquinho mais a minha ideia e tudo o que eu penso. Porque hoje, o que o investidor está vendo? O investidor está vendo inflação subindo no Brasil, consequentemente, taxas de juros subindo para controlar a inflação. E a sensação que dá é qual? Bem, juros subindo, bolsa de valores para baixo, fundos imobiliários, ações. Por quê? Porque minha taxa de desconto que eu vou utilizar para fazer o valuation das ações, para fazer o valuation dos fundos imobiliários, vai fazer com que essas ações desvalorizem. E aí, evidentemente, Bovespa e FIX, tudo isso cairia. Mas eu quero fazer aí um comparativo, um importante comparativo que eu já comecei lá no Instagram, mas eu vou fazer todo ele aqui e aí propor uma reflexão para você, amigo investidor. Você que gosta de investimentos, eu sempre digo, o importante é ter conhecimento e reflexões para que nós possamos fazer as decisões corretas. Então eu vou mostrar uma série de dados agora na tela, vou ficar pequenininho ali no canto, vou mostrar uma série de dados. Antes, no entanto, tenho que pedir para você, não deixe de ao final curtir esse vídeo, deixe um comentário, compartilha com os amigos, me ajude a chegar a esse canal a mais pessoas e não deixa de se inscrever. Cada vez mais eu tenho feito vídeos assim importantes do ponto de vista de economia, de entendimento de tudo que acontece no universo dos investimentos. Mas, sem mais delongas, vamos lá. Aqui na tela, tá? Eu separei, peguei gráficos simples, tá? Da inflação argentina no site do Valor Econômico. Então você vai ver, olha que interessante. Fiz em 2015, inflação bem alta lá, inflação anual aqui, né? Então eles medem aqui a inflação anual, 18,7%, e em 2016 já tiveram aquela explosão para 44%. Conseguiram controlar um pouco, mas mesmo assim muito alta ainda, na casa dos 20%, depois quase 30% em 2018. Por essa outra página aqui do Valor Econômico, nós podemos ver o quê? Podemos ver uma inflação, a taxa média aqui mensal entre abril de 2020 e abril de 2021, muito elevada. Então aqui 1,5, 3, 4, 4,8. Depois uma taxa anual, eles fazem isso aqui de forma anualizada, né? Igual nós fazemos no Brasil. Então também aqui abril de 2020 até abril de 2021 e depois as expectativas, né, para até dezembro de 2021. E aí o que nós vemos? Inflação subindo. Lá eles perderam o controle da inflação. Nós sabemos que aqui no Brasil nós estamos num processo inflacionário, mas não chegamos nem perto disso. Então nós não temos esse problema de hiperinflação, um descontrole tão grande na inflação, mas estamos sim perdendo um pouco do controle da inflação, principalmente quando nós olhamos em questões de GPM, índices que são mais atrelados à questão do dólar, e aí sempre fica aquele receio de passar para o IPCA, mas o objetivo do vídeo não é esse. O objetivo do vídeo é mostrar aqui para vocês. Então, por quê? Porque nós temos aqui o comparativo, então a Argentina com inflação muito elevada desde 2015 até os tempos atuais. E aí o que eu fiz? Bem, vamos fazer uma reflexão e vamos ver quem teve um problema inflacionário grande e recente, como é que a sua bolsa se comportou. Essa é a reflexão que eu quero fazer com vocês. É o que eu fiz? Eu peguei aqui o S&P Merval, tá? É um índice criado pela S&P, para nós termos essa noção. Olha que interessante isso aqui. Nos últimos 5 anos, esse índice saiu de 15 mil e foi parar em 76 mil pontos. Então, nós estamos falando aí de uma alta do índice de 5 vezes. Isso nos últimos 5 anos. Então, eu estou pegando aqui nos últimos 5 anos. Então, em 5 anos, nós tivemos uma alta de praticamente 5 vezes. É um retorno anualizado de 36%, ou seja, 36, subindo 36% todos os anos, aí 36 sobre 36, evidentemente juros capitalizados. Então, veja que interessante, um país que está com um problema inflacionário já há bastante tempo e a sua bolsa subindo. Ah, Rodrigo, mas os juros deles não estão altos, os juros deles estão na estratosfera. E é esse o exemplo que eu quero trazer para vocês. Um país com problema inflacionário, juros elevados, e mesmo assim sua bolsa de valores subindo. Por que será que a bolsa de valores argentina está subindo? Calma que nós vamos chegar lá e quero propor um pouco dessa reflexão. Não é uma reflexão que vai solucionar todos os seus problemas, não vou esgotar o tema, mas é uma reflexão muito importante. Antes eu quero mostrar um pouquinho mais de dados para vocês. Olha que interessante. A Bolsa de Valores deles
ela começa aqui subindo, como são os últimos 5 anos, então nós começamos aqui em setembro de 2016, certo? Poderia até pôr aqui, ó, 10 anos, e aí eu pegaria lá 2015, que é o nosso primeiro gráfico aqui de inflação. E aí eu tenho aqui em 2015, a bolsa deles, 8.000 pontos. E hoje 76.000 pontos. Então, de 2015 até hoje, nós tivemos aí quase que a multiplicação por 10. Muito, muito perto aí de multiplicar por 10 essa valorização. Mas vamos diminuir esse gráfico para 5 anos, que eu quero mostrar alguns pontos importantes. Então, você vê, ela vai subindo e como toda bolsa de valores, ela sobe, ela desce, igual um eletrocardiograma muito doido, mas ela vai subindo, né? E olha que curioso, quando eu chego aqui, julho de 2019, ela vai a 42.000 pontos, vai a agosto de 2019, 44.000 pontos. E de repente ela desaba. Desaba que nem jaca cai do pé, tá? E aí nós vamos aqui, ó, para finzinho de agosto de 2019 já para 24.000 pontos. Rodrigo, o que aconteceu? Eleição, gente. Em outubro de 2019, eles elegeram o atual presidente dele, né? Então a família Kirchner meio que volta ao poder agora como vice. E aí a Bolsa de Valores tem aquela despencada muito forte. O que acontece? Questões políticas. Então, um pouco antes das eleições já se tinha uma ideia de quem iria ganhar e a Bolsa caiu com força. Como um país de terceiro mundo, como a Argentina é, como nós somos, acaba sofrendo muito a influência política, o investidor estrangeiro tira o seu dinheiro e às vezes a Bolsa de Valores cai com muita força nesse momento. Mas, como eu sempre digo, Bolsa de Valores, as ações acabam sempre no longo prazo convergindo para os fundamentos, para as receitas, para o lucro das suas empresas. Se antes, um pouco das eleições ali, nós estávamos com a Bolsa em 44.000 pontos, então nós estamos falando que é 9 de agosto de 2019. Tá? E aí ela vai caindo, vai caindo. Tiveram outros problemas econômicos, obviamente, né, gente? Mas eu acho que um dos grandes impactos aqui foi a eleição argentina. E a bolsa seguiu subindo, até chegar aqui, ó, janeiro de 2020, 40.000 pontos. Então, entre agosto de 2019 e janeiro de 2020, ela praticamente se recuperou do baque que envolvia a questão eleitoral deles, mesmo o partido, quem ganhou, às vezes não ser tão bem visto pelo setor econômico, mesmo assim eles conseguiram recuperar a bolsa de valores deles. De novo, a questão da bolsa de valores, do valor das ações convergirem para os resultados da empresa. Ainda que a situação econômica do país fique ruim, algumas empresas acabam se destacando, algumas empresas continuam dando lucro e, evidentemente, suas ações vão representar essa situação. Aí, o que eu quero mostrar agora para vocês, para destacar, antes de ir para nossas reflexões, é justamente isso aqui. Então, janeiro de 2020, fizinho de 2019, comecinho de 2020, a Bolsa de Valores dele estava aqui, 41.000, 40.000, e esse ponto ele é importante, porque logo na sequência começa o problema da pandemia. Na Argentina começou um pouquinho antes do Brasil, não sei se vocês vão lembrar, mas eles começaram a ter alguns casos um pouquinho antes de nós, e aí a Bolsa de Valores cai um pouquinho antes, mas como a nossa, o forte impacto mesmo ocorre em março. E aí eles vão caindo, e evidentemente desaba de novo para 22.000 pontos. E aí, depois disso aqui, gente, a linha reta, que nem coisa de louco. E olha lá, vai. Estamos hoje 76.000 pontos. Ou seja, se eu pegar aqui um pouquinho antes da pandemia, e hoje nós temos uma alta de 80%. Então, desde o finzinho de 2019 até agora, em 2021, quando eu gravo o vídeo para vocês, então, nós estamos em setembro, 7 de setembro de 2021, estou gravando esse vídeo para vocês. Nós temos uma alta de quase 80% na Bolsa de Valores argentina. E veja, curiosamente é um período extremamente inflacionário aqui para eles. Em abril de 2020 eles estavam com 45% de inflação anual, reduziram um pouquinho, mas a inflação deles está nisso aqui, 40%, 45%, 50% de inflação. E você tem essa grande escalada, e lá os juros está correndo solto, gente, para controlar essa inflação. E aí, mas mesmo assim, a Bolsa de Valores segue subindo. É essa reflexão que eu quero mostrar para vocês. Só antes eu separei aqui do S&P, só para vocês também terem um parâmetro. Aqui nós temos o índice S&P de Real Estate da Argentina, tá? Começou em 2019, sai de 1.000 pontos e vai até 2.300 pontos agora em 2021, então nós estamos falando aí de uma alta de 130%.
O índice de utilities e energia, né, que também começou em 2019, começou em janeiro de 2019, também saiu de 1.000 pontos e vai a 1.874, então 87% de alta nesse período todo. E aí, para não faltar aí o último comparativo, só para isso ilustrar um pouquinho, eu trouxe aqui o S&P Brasil BMI, que é um índice bem amplo do S&P, que pega as nossas ações brasileiras, para não ficar aquela ideia, mas está usando o S&P e o Ibovespa é diferente. Não, não é muito diferente, olha só. Aqui no nosso caso o S&P, nos últimos 5 anos, comparando lá com a Argentina, nós tivemos uma alta de 12,33% ao ano, né, enquanto lá tinha sido de 36,10%. Então nós temos aqui 12,33% ao ano. Tá? E sai aqui de 600 e poucos pontos, vai para 1.154. Evidentemente, nós temos também um problema inflacionário, mas não chega nem perto do que acontece na Argentina. E é justamente esse o ponto que eu quero tratar com vocês. Como que a inflação impacta nessa bolsa de valores? Evidentemente que não dá para nós esgotarmos totalmente o tema aqui, mas é muito importante essa reflexão. Muita gente acredita que inflação para cima são bolsas de valores sempre para baixo. Sim, inflação alta desequilibra a nossa economia. Eu acho que essa é a primeira coisa a ser dito. Qualquer momento que a inflação estiver elevada, nós vamos ter um desequilíbrio da economia, os preços começam a se descontrolar, empresário que precisa passar reajuste de preço, não consegue passar reajuste de preço, acaba diminuindo a margem, pequeno empresário começa a ter prejuízo, começa a quebrar seu negócio, começa a ter uma série de problemas. São as pessoas, os consumidores, que o seu salário não reajusta, começa a ter que trocar de produtos, começa a ficar devedor, começa a gerar uma série de problemas dentro de uma cadeia. Isso nós estamos falando de um problema inflacionário, obviamente, totalmente descontrolado. No Brasil nós estamos com um problema de inflação alta, mas ainda não vemos um problema de inflação descontrolada. Então, por isso que é importante nós termos também essas duas reflexões. Uma coisa é a inflação descontrolada, outra coisa é a inflação subindo. E aí o que acaba acontecendo com a inflação subindo? Então vamos lá, o que eu costumo dizer? Bem, inflação não é um ser alienígena, a inflação não vem do céu, instala-se nos produtos e quem instalou a inflação, ninguém sabe, some daqui e nós começamos a pagar mais caro nos produtos. Não é assim que funciona, né, gente? Inflação, o que é inflação? Inflação é a carne fica mais cara, a energia fica mais cara, a comida fica mais cara, a água fica mais cara, carro fica mais caro, né? E nós estamos vendo bem carros ficando cada vez mais caro, os imóveis começam a ficar mais caro, serviços começam a ficar mais caro. Qual que é o grande problema do processo inflacionário? Isso aqui não acontece junto. As coisas vão acontecendo de forma desequilibrada. O que acontece? A comida sobe, mas o dono do pequeno restaurante, ele não consegue subir o preço, por exemplo, do quilo, porque se ele subir o preço do quilo, ele perde cliente. Se ele perder cliente, ele perde receita, pode falir. É o que às vezes ele faz? Ele baixa o lucro dele, baixa a margem, então ele acaba tendo que absorver isso aqui. Mas em algum momento ele vai ter que repassar aquele reajuste para os produtos dele, porque senão ele também vai falir do mesmo jeito. Então, aos poucos ele vai subir. Então, essa cadeia de aumento de preços, ela nunca acontece de forma conjunta. Acaba que os produtos de maior necessidade sobem mais, porque os empresários conseguem repassar melhor os preços, os produtos que possuem commodities, os produtos que são exportados acabam conseguindo repassar um pouco melhor o preço, mas outros produtos, outros principalmente serviços, acabam tendo um pouco mais de dificuldade de passar esse preço e acabam que nós temos um problema de margem. Mas grave agora é o seguinte, vem, se tudo aumenta, né? Carne aumenta, água aumenta, a luz aumenta, quem aumenta? Um alienígena aumentou o preço? Não. Foi quem? Foi o empresário. O empresário aumentou, o dono da empresa, a empresa em si aumentou. E veja, não é crítica a empresário. Você que é empresário não é o culpado. Até porque você não é o culpado. Porque você está passando aumento porque alguma coisa na sua cadeia aumentou. Né? Então você recebeu um produto com aumento de preço, você vai ter que aumentar o preço, isso é natural. E é isso que eu quero pontuar. O empresário aumentou o preço, a empresa aumentou o preço do seu produto. Por quê? Porque teve inflação. Por quê? Porque alguém na sua cadeia anterior aumentou, porque alguém na cadeia anterior dele aumentou, porque a energia aumentou e assim por diante. Então, eu sou uma empresa de energia, eu subi o preço por causa da inflação. E aí gerei inflação, mas eu também já subi por causa da inflação. O que acontece com a minha receita? Ela sobe. Esse é o ponto. Quando eu tenho inflação, os produtos ficam mais caros. Se os produtos ficam mais caros, a receita das empresas sobe. Porque elas querem? Porque elas são malvadonas? Não.
porque justamente a inflação está fazendo com que isso ocorra. Então os produtos estão ficando cada vez mais caros. E aí, evidentemente, seus lucros sobem porque eu tive mais receita, meu lucro subiu, e aí, consequentemente, como o preço é uma equação do lucro, se o lucro subiu por causa da inflação, não porque ela ficou mais lucrativa, mas só porque os preços subiram, consequentemente o preço das ações sobem também. A verdade é que o mundo, as coisas todas vão subir, o salário dos empregados vão subir, os preços dos produtos vão subir, só que de forma disparelha. E o preço do lucro vai subir, as ações naturalmente vão subir e vai ficar, na verdade, é como se ficasse tudo no mesmo patamar. Tá? Só que nós temos aí um fosso nesse período, nós temos um intervalo de tempo que as coisas se desequilibram, é onde muita gente acaba tendo problemas. E aí, antes que você comece a já se questionar, e espero que você já esteja me questionando nesse exato momento, mas como assim? Aí as empresas ficam menos lucrativas, porque elas não conseguem passar todo o custo que ela está tendo, as suas margens ficam menores. Perfeito. Exatamente isso que eu quero que você reflita. É isso que acaba acontecendo num processo inflacionário. O quê? A empresa ela recebe um produto mais caro e ela vai ter que aumentar o produto que ela fabricou. Mas ela não tem condições de aumentar, porque senão ela não vai ter consumidor. Então o que ela faz? Ela não aumenta tanto. Sua margem comprime. O seu lucro ele acaba não subindo tanto, mas ele muitas vezes acaba subindo. O que às vezes acontece? Eu não subi a minha margem, porque senão eu não vou conseguir vender meu produto e acabo tendo prejuízo. Isso acontece também em processos inflacionários. Algumas empresas começam a ter prejuízo, mas normalmente nós observamos isso em empresas menores, empresas que realmente possuem dificuldade de fazer o repasse. Então, é o restaurante ali da esquina onde eu almoço, que, por exemplo, eu costumo dizer o seguinte, a inflação está pegando, gente. Você vai no supermercado, pelo que as pessoas falam, a inflação sobe muito. Eu almoço e janto todos os dias em restaurante. E buffet é aquilo. Desde o início da pandemia, o preço do quilo no buffet é igual. Não mudou. Só que, pelo que eu vejo, o preço dos produtos para aquele dono de restaurante subiu muito. E aí, como é que está fazendo aquela equação? Não está fazendo, ele perdeu lucro ali. Com certeza ele perdeu lucro. É isso que nós temos nos pequenos empresários. Mas os grandes empresários conseguem, as grandes empresas conseguem repassar, normalmente, pelo menos parte desses custos, se não tudo, parte desses custos. Então, seu lucro tende a aumentar, consequentemente, suas ações tendem a subir nessa equação. Como eu disse, as coisas são desequilibradas. Aí vai entrar agora a sua análise. Você buscar as empresas que possuem mais capacidade de absorver melhor essa alta da inflação e, evidentemente, ter uma maior valorização. Um ponto que é importante, no meu canal aqui nós falamos muito de fundo imobiliário, quem costuma se valorizar nessa cadeia, mas demorar um pouco mais, são os imóveis. O que nós estamos vendo hoje? Comida subindo, energia subindo, carro subindo exageradamente e os imóveis não estão subindo tanto. Imóveis residenciais começaram a subir mais recentemente, por quê? Porque a oferta já não está mais tão alta quanto nós tínhamos 2, 3 anos atrás, mas nós vemos o quê? Nós vemos nos imóveis comerciais ainda uma dinâmica um pouquinho diferente dos imóveis residenciais, mas, por exemplo, imóveis de logísticas, nós já vemos dentro dos fundos imobiliários uma dinâmica de preço que já vem mudando com uma frequência um pouquinho maior. O que acaba acontecendo? Imóveis são bens muito caros, não rodam tão rapidamente, então eles demoram para absorver essa inflação. Mas em algum momento eles também absorvem. Porque não adianta você imaginar que o quê? O concreto vai ficar mais caro, o ferro vai ficar mais caro, a mão de obra vai ficar mais cara, a energia vai ficar mais cara, tudo que serve para fazer um imóvel vai ficar mais caro e o imóvel não vai ficar mais caro. Isso não faz sentido. Não é correto dizer que um imóvel se valoriza totalmente pela inflação ao longo dos anos. Nem sempre isso acontece. Tá? Tem diversos estudos que apontam isso, são muitas equações, muitas variáveis para corrigir mais ou corrigir menos que a inflação. Ele é resiliente à inflação, o imóvel é resiliente ao longo do tempo à inflação. O André Bassi usou essa expressão na live que nós fizemos, eu adorei essa expressão porque acho que é a que melhor representa a capacidade dos imóveis frente à inflação. Resiliência à inflação, ou seja, ele não desaparece com a inflação. Ele não te protege totalmente, mas ele não desaparece com a inflação. A proteção dele é bem considerável. Por quê? Por causa dessa questão. Você tem todo um aumento da cadeia de produção e, evidentemente, isso em algum momento você vai conseguir repassar. Por ser bens caros, você muitas vezes demora para conseguir repassar. Dá para você imaginar que os carros subiram 40%, os imóveis não vão subir também. Fica uma coisa um pouco sem lógica
essa situação. Então, é mais ou menos isso que acontece com a bolsa de valores. Tudo subiu e aí você vai acabar que o lucro sobe, a bolsa de valores é uma representatividade das cotações das ações, as cotações das ações vão representar uma equação do seu lucro e ela vai subir. Não dá para você imaginar que uma empresa vai continuar subindo o seu lucro e a sua cotação vai ficar estagnada só porque os juros estão subindo. Esse é o ponto. Quem são aí as empresas que às vezes acabam se beneficiando um pouco mais dessa situação? Bem, eu costumo destacar empresas que absorvem produtos mais baratos. Então, vamos lá, você pega aí C&A, Riachuelo, lojas Marisa, que acabam pegando produtos que são um pouco mais em conta. Num período inflacionário, as pessoas acabam tendo que conter suas despesas. Então, se elas compravam, às vezes, por exemplo, roupa em lojas mais caras, viajavam para comprar, elas acabam tendo que optar por lojas mais baratas. E aí você acaba tendo com que essas empresas conseguem repassar mais facilmente os custos para o seu produto. Mesma coisa, no primeiro momento tem um desequilíbrio, mas depois ela consegue repassar os custos do seu produto e muitas vezes ela consegue até vender mais, porque vem aquele consumidor que não estava consumindo antes. A prova disso é que o setor de shopping, os shoppings que já estão performando vendas igual 2019, são shoppings que têm mais lojas âncoras, que tem então Marisa, C&A, Riachuelo, Renner, essas lojas âncoras que possuem produtos às vezes que são mais em conta, estão conseguindo ter um nível de venda um pouco melhor. Porque, evidentemente, as pessoas vão ficando com menos recursos para fazer novas aquisições. Quem acaba, na minha visão, também tendo um certo benefício? O setor financeiro. O que acontece? Banco, né? Então, no nosso exemplo da lucratividade, o banco pega 10 mil emprestado de mim, paga juros para mim e empresta 10 mil para você e você paga juros para o banco. E o banco ganha nesse spread de juros entre o que ele empresta para mim, entre o que ele pega emprestado de mim e o que ele empresta para você. Acontece que com a inflação alta, o que você precisava de 10 mil antes, você não precisa mais de 10 mil, você precisa de 15 mil agora. Então o que o banco vai fazer? Vai pegar 15 mil de mim, emprestar 15 mil para você e vai ganhar novamente nesse spread bancário. O que acontece? Inflação para cima, juro para cima, e evidentemente ele vai te cobrar um juro mais elevado. Onde entra aqui um pouco do problema? Inflação muito alta, nós começamos a ter problema de inadimplência, empresas quebrando, pessoas não conseguindo pagar suas prestações, você aumenta as provisões para devedores duvidosos e a inadimplência. Por isso que no Brasil os bancos grandes sempre foram destaques de empréstimos, bancos pequenos, pequenas financeiras, todo mundo que tentou de forma muito pequena fazer empréstimo acabou tendo problema, porque o empréstimo é uma inteligência de avaliação de crédito muito complexa. Então, o que acontece? O banco, sim, estatisticamente, ele vai perder mais, ele vai aumentar sua provisão, vai aumentar a sua inadimplência, vai aumentar as suas perdas, mas ele vai passar tudo isso aqui para o spread e cobrar de você, que vai pagar em dia esse crédito. Por quê? Porque, evidentemente, ele vai começar a cobrar mais spread dentro dos seus juros. E aí, ele continua o quê? Subindo a sua receita. Os juros estão mais elevados, a inflação está mais alta, você precisa de mais dinheiro. Como você precisa de mais dinheiro, ele empresta mais dinheiro para você, ele pega mais dinheiro de mim, e assim ele vai rodando cada vez mais e acaba tendo um pouco desse benefício. Ou seja, seu lucro sobe, acaba que as suas ações também acabam subindo. Não é uma equação tão simples assim, a nossa inflação não é de 30%, 40%, como nós estávamos vendo na Argentina. Nós temos uma inflação hoje batendo aí próximo já de 8%. E, evidentemente, isso aqui é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo. Não vai acontecer amanhã ou depois de amanhã. O que acaba acontecendo nesse intervalo de tempo? Ruídos. Você vai tendo ruídos, como eu mostrei, por isso eu quis destacar ali para vocês, como nós tivemos na Argentina, a questão eleitoral. A questão eleitoral foi lá e fez a cotação das ações para baixo. Mas, quando fica muito dissociado o valor da cotação do lucro da empresa, você acaba tendo um ajuste nessas contas. E é justamente isso que aconteceu na Argentina. Vai acontecer no Brasil? É bem provável. É o que nós estamos hoje vendo. Só que a questão hoje que nós vemos no Brasil é a seguinte: o pessimismo já está instalado, o receio com as eleições de 2022 já estão instaladas, os receios estão instalados, e aí você já tem a nossa bolsa meio que precificada para baixo. Nós temos bancos cotados a PL abaixo de 5, ou seja, o preço versus seu lucro é 5 vezes. São descontos muito consideráveis que nós já vemos. O setor elétrico com bastante desconto. Por quê? Porque realmente nós temos muito receio, nós temos muito risco político, nós temos muito ruído, e isso tudo
movimenta a bolsa? Mesma coisa, fundos imobiliários com bons imóveis cada vez mais descontados. Por quê? Porque não se consegue ver a capacidade de valorização desses seus imóveis no longo prazo com base na inflação. Acontece que se nós continuarmos com esse processo inflacionário, e tudo tende a crer que nós devemos continuar ainda em 2022, mas possivelmente vamos ter esse ajuste. Então, conclusão final aqui desse vídeo é justamente essa. Inflação para cima normalmente nos leva a bolsa de valores para cima também. No meio tempo, quando começa a subir, as coisas realmente desequilibram, a bolsa vai um pouco para baixo, mas no médio prazo a bolsa tende a subir. Por quê? Porque todo esse processo que eu expliquei para vocês de aumento de receita, de aumento de lucro, de todas as consequências que tem, faz com que a cotação das ações acabem subindo e a bolsa de valores sobe. Por isso que você já ouviu tanto que em processo inflacionário o ideal é você investir em quê? Ativos reais. Imóveis te geram sim uma grande resiliência à inflação, só que evidentemente é no longo prazo. Então você comprou um fundo imobiliário, não vai se valorizar amanhã, vai se valorizar depois, porque eu tenho os ruídos políticos no meio do caminho, mas os seus imóveis estão sendo resistentes à inflação. Em algum momento isso vai refletir. Por quê? Bolsa de valores ela vai divergindo do seu valor, normalmente do seu valor em questões de lucratividade, mas no final elas vão convergir para o lucro da empresa, do fundo imobiliário, do que você estiver precificando. Então, esse era o ponto importante que eu precisava destacar para vocês. Eu vejo muita gente com medo de inflação, eu não vou investir na bolsa de valores. Sim, realmente é um momento que, se você estiver investindo, tem que fazer aos poucos, seja em ações, seja em fundos imobiliários, porque nós temos muito ruído, mas sim, ativos reais continuam sendo excelentes ativos de proteção contra a inflação. Aí, evidentemente, você pode buscar ativos reais dolarizados, empresas que às vezes são mais exportadoras, vão te proteger quanto a uma alteração do dólar. Empresas que têm uma clientela muito forte no exterior têm essa proteção. Você pode buscar BDRs que têm cotação em dólar. Aí você vai montar a sua estratégia, a sua diversificação para proteger, porque você não vai conseguir acertar todas as empresas vencedoras. Com um desequilíbrio da economia, que no momento não é exatamente o que nós estamos tendo problemas econômicos já de longa duração, mas com um desequilíbrio da economia, você vai ter empresas que evidentemente vão ter problemas no meio do caminho. Quem normalmente não consegue se aproveitar tanto dessa alta inflacionária, quando você tem a convergência dos preços em direção ao lucro. Empresas que subiram demais simplesmente por fluxo de investidores, sem que o lucro represente exatamente aquele valor daquela empresa. Por isso é tão importante você conseguir analisar receita, você conseguir analisar lucro, lucratividade das empresas, capacidade de margem, capacidade de repassar totalmente esses preços e todos os demais detalhes. Espero que com esse vídeo você consiga entender um pouco mais essa relação entre inflação e bolsa de valores, que tenha lhe ajudado um pouco essa reflexão. Escreve um pouco aqui o que você pensou, o que você refletiu. Como eu disse para vocês, não dá para esgotar num vídeo aqui do YouTube esse tema. Tem muito mais assunto que nós poderíamos conversar sobre isso, mas esse é, vamos dizer assim, o primeiro passo de reflexão dessa questão, dessa interligação inflação, juros e bolsa de valores. Espero que tenham gostado, compartilhem com seus amigos, se inscrevam no canal, curtam, deixem o seu comentário e um forte abraço, até o próximo vídeo.